Oi, gente. Hoje eu vou estrear uma nova série aqui no canal. Eu quero trazer um contexto um pouco mais histórico para as nossas aulas, ampliando o horizonte do canal e conseguindo explorar um pouco mais de outras áreas do conhecimento. Tudo isso, lógico, com o enfoque e o método que vocês já estão acostumados, sempre trazendo uma visão mais ampla e geopolítica para a história e para os acontecimentos. Vamos começar com uma série sobre os grandes heróis da história da humanidade, figuras que moldaram a história do mundo e que, mesmo depois de séculos da sua morte, continuam sendo relevantes para o mundo de hoje em dia. Aqui já cabe o primeiro disclaimer, né? O primeiro aviso. O termo herói normalmente implica algo absolutamente positivo e sem nuances. Mas se isso era possível no passado distante, hoje não é mais. Qualquer figura hoje em dia precisa ser entendida em todas as suas contradições e problemas. Um herói para um grupo pode muito bem ser um vilão para outro. Então vamos entender neste contexto herói como alguém que fez grandes feitos e alterou profundamente a história. Pro bem e pro mal, dependendo do lado que você tá, fato é que a história foi alterada. E se isso foi no balanço geral positivo ou negativo, eu deixo esse julgamento para vocês. Pausa no vídeo para falar da Insider, nosso parceiro patrocinador aqui do canal, e eu tô com a minha tech t-shirt, manga longa, mas eu quero comentar sobre o conforto da Insider. As peças são realmente muito confortáveis, pessoal. Vocês sabem, eu uso bastante terno, mas é muito gostoso você poder usar uma camiseta da Insider, a tech t-shirt. Ela é leve, o tecido é macio, ele cai bem, a temperatura dele é agradável, tudo é extremamente confortável. Talvez por isso que ela seja tão versátil, você consiga usar em tantas ocasiões tão bem, desde dormir, fazer alguma atividade física, trabalhar, ficar em casa. É realmente aquela roupa confortável e aí você quer usar em todas as ocasiões. E não se esqueçam que nós estamos no Black Insider, que tem promoções e descontos muito bons. Então, se você usar o meu cupom ROCK15, você vai ganhar 15%, mas esses descontos podem chegar até 40%. Tem muita coisa ali, escolham, procurem. É uma roupa muito confortável. Isso, assim, certeza vocês vão perceber de cara. ROCK15 é o cupom. Aproveita o Black Insider. Essa promoção é muito boa. 40% de desconto é muito desconto. Não perca essa oportunidade. Vamos voltar para o nosso vídeo. Seria impossível que o primeiro vídeo dessa série não fosse sobre a figura que formou o arquétipo do herói e talvez seja o mais famoso deles. Eu me refiro a Aquiles, o guerreiro grego. Aqui é importante fazermos um segundo disclaimer do vídeo. O mito de Aquiles foi tirado de escritos muito antigos e não confirmados, como a Ilíada e a Odisseia, escritas por Homero. Portanto, a existência dele não é confirmada e suas histórias estão impregnadas de acontecimentos fantásticos, magias misteriosas e intervenções divinas. Se isso tem ou não bases históricas firmes, a gente vai discutir no fim do vídeo. Vamos primeiro para o mito. Aquiles é uma das figuras mais icônicas da mitologia grega e o protagonista da Ilíada de Homero. Filho de Peleu e da ninfa Tétis, rei dos Mirmidões, ele é célebre por sua bravura incomparável e habilidades de combate, sendo praticamente invulnerável, exceto pelo seu calcanhar. A história é marcada por atos de heroísmo, tragédia e um destino inevitável. Como líder dos Mirmidões, saqueador de cidades e assassino do grande herói troiano Heitor, Aquiles é reverenciado como o maior guerreiro grego de todos os tempos. Apenas a intervenção divina de Apolo pôs fim ao seu domínio no campo de batalha. Nesse vídeo eu vou explorar em detalhes a vida do Aquiles, desde o seu nascimento, sua educação, seus feitos heróicos até a sua morte e o legado duradouro. Aquiles nasceu em Fítia, na Tessália. Sua mãe Tétis, uma ninfa descendente de deuses que desejava tornar o seu filho imortal, invulnerável e invencível. E para isso, mergulhou ele nas águas do rio Estige, o famoso Rio da Morte, segurando o pequeno bebê apenas pelo calcanhar. Assim, o calcanhar de Aquiles permaneceu vulnerável. Outra versão do mito sugere que Tétis tentou queimar a mortalidade de Aquiles em um fogo sagrado, mas foi interrompida por Peleu, resultando na mesma vulnerabilidade. Essa lenda deu origem à expressão calcanhar de Aquiles.
simbolizando um ponto fraco fatal. Desde cedo, Aquiles demonstrou habilidades extraordinárias. Para garantir que ele se tornasse o melhor dos guerreiros, Peleu confiou seu filho ao centauro Quiron, que o educou nas artes da guerra, medicina, música e ética. Quiron, o mestre sábio, também ensinou outros heróis, como Hércules. E sob a tutela de Quiron, Aquiles não apenas se tornou um guerreiro formidável, mas também adquiriu um conhecimento profundo de várias disciplinas, tornando-se um verdadeiro herói multifacetado. É impossível separar a história de Aquiles da Ilíada, a grande aventura da guerra dos gregos contra os troianos. Por isso, eu vou fazer aqui um pequeno parêntese para contar sobre a guerra. Segundo os relatos da época feitos por Homero e outros historiadores, a Guerra de Troia foi travada entre 1194 e 1184 a.C. O motivo oficial também é famoso. A mulher mais linda da época, Helena, a mulher de Menelau, o rei de Esparta, tinha sido levada pelos troianos. E para vingar essa traição, o irmão de Menelau, Agamenon, convocou os exércitos de toda a Grécia, levando uma frota de mais de 1.000 navios para invadir Troia e resgatar Helena. Uma versão um pouco mais pé no chão e menos romantizada mostra que os gregos, a potência hegemônica da época em todo o mar Egeu, precisava conquistar seu último grande rival, que era Troia. Mas, voltando ao nosso herói, para evitar que Aquiles participasse da guerra de Troia, Tétis escondeu ele na corte do rei Licomedes, disfarçado de mulher. Durante esse período, ele teve um relacionamento com Deidamia, filha de Licomedes, e juntos tiveram um filho, Pirro. A estadia de Aquiles em Esquiro foi interrompida pela astúcia de Odisseu, também conhecido como Ulisses, e um dos heróis gregos da época. Disfarçado de mercador, Odisseu levou presentes para as mulheres da corte, incluindo armas. Quando Aquiles instintivamente pegou uma espada, sua identidade foi revelada. Persuadido por Odisseu e outros heróis, Aquiles finalmente aceitou se juntar à expedição grega contra Troia. Ele partiu deixando seu filho para trás, levando consigo 50 navios rápidos, cada um carregando 50 homens de seu exército privado. Os mirmidões, guerreiros temíveis, transformados de formigas pelo próprio Zeus. Aqui um detalhe importante. A mãe de Aquiles, ela tinha tanto medo dele ir para a guerra de Troia, justamente porque ela era um oráculo que previa o futuro. E ela sabia que o seu filho, apesar de alcançar todas as glórias possíveis, iria morrer em combate nesse conflito. Voltando, o Aquiles chegou então a Troia com seus mirmidões, pronto para o cerco que duraria 10 anos. Desde o início, ele se destacou em várias batalhas, demonstrando a sua superioridade como guerreiro. Suas habilidades e liderança fizeram dele uma figura central no exército grego. Ele foi o herói mais bravo, forte e até o mais bonito do exército grego, mas também era orgulhoso e temperamental, o que lhe causou alguns problemas. Durante a guerra, o Aquiles saqueou 23 cidades ao redor de Troia, mostrando sua destreza em combate e liderança. Entre suas muitas façanhas, ele emboscou o príncipe troiano Troilo, enquanto esse bebia em uma fonte, sacrificando-o em honra a Apolo. Segundo um oráculo, a morte de Troilo, antes de completar 20 anos, garantiria a queda de Troia, o que tornou essa vitória especialmente significativa. A famosa rixa entre Aquiles e Agamenon ocorreu quando Agamenon tomou Briseida, uma escrava de Aquiles, como compensação por ter que devolver Criseida, a filha de um sacerdote de Apolo. Sentindo-se profundamente desonrado, o Aquiles se retirou da batalha, levando os gregos à beira da derrota. Sem Aquiles, os troianos ganharam confiança e quase destruíram os navios gregos com um incêndio. A ausência de Aquiles teve consequências desastrosas. Agamenon, percebendo o seu erro, ofereceu presentes fabulosos e a devolução de Briseida, mas Aquiles recusou. O heroísmo dos gregos foi colocado à prova sem seu maior guerreiro, e as batalhas se tornaram cada vez mais desesperadoras. Patroclo, melhor amigo em algumas histórias o namorado de Aquiles, pediu permissão para usar a sua armadura e liderar os mirmidões em batalha. Patroclo conseguiu repelir os troianos, mas foi morto por Heitor, o príncipe troiano. A morte de Patroclo provocou
uma dor imensa em Aquiles, que jurou vingança. Ele pediu a sua mãe Tétis para que conseguisse uma nova armadura forjada por Hefesto, o deus da metalurgia. Aquiles voltou para o campo de batalha com uma ferocidade renovada e um novo equipamento. A armadura dele, descrita em detalhes por Homero, incluía um escudo reluzente com detalhes de ouro, prata e esmalte, grevas de estanho brilhante e um capacete com uma crista de ouro. Com essa nova armadura, Aquiles parecia um deus na batalha, aterrorizando os troianos. Enfurecido pela morte do Patroclo, Aquiles enfrentou Heitor em um combate épico. Apesar das tentativas de Apolo de proteger Heitor, Aquiles o matou. E depois da batalha, arrastou o corpo de Heitor ao redor das muralhas de Troia, um ato que simbolizou tanto a sua dor quanto a sua ira, mas também suscitou críticas pela sua crueldade. Príamo, o rei de Troia, secretamente foi ao acampamento grego para implorar pelo corpo do seu filho. E Aquiles, comovido pelo apelo do velho rei e com a ajuda de Atena, deusa da sabedoria, finalmente concordou em devolver o corpo. Esse ato de clemência mostrou um lado mais humano do Aquiles, lembrando que, apesar da sua fúria, ele ainda possuía algum senso de honra e respeito pelos ritos funerários. Após a morte de Heitor, Aquiles continuou a dominar a guerra. No entanto, o destino trágico dele se concretizou quando Paris, irmão de Heitor, guiado por Apolo, disparou uma flecha que atingiu o calcanhar de Aquiles. Essa ferida mortal levou à morte do herói, um golpe devastador para os gregos. O herói Ajax conseguiu recuperar o corpo de Aquiles e levá-lo de volta ao acampamento grego, onde jogos funerários foram realizados em sua honra. A magnífica armadura de Aquiles foi dada a Odisseu, que usou seu esquema do cavalo de madeira para finalmente trazer a vitória aos gregos. Mesmo após a sua morte, a influência de Aquiles continuou, com seu filho desempenhando um papel crucial na queda de Troia. A figura de Aquiles, ela varia significativamente entre diferentes fontes. Na Ilíada de Homero, ele é retratado como o maior dos guerreiros, mas também como um homem profundamente humano, com emoções intensas e falhas. Outras fontes, como a Odisseia, mencionam Aquiles no submundo, refletindo sobre a futilidade da glória militar em comparação com a paz da vida comum. Aquiles também é uma figura popular na arte grega antiga, aparecendo em vasos de toda a Grécia, de Atenas a Mykonos. Representações em cerâmicas de figuras negras e vermelhas do século 7 a 5 a.C. incluem Peleu entregando seu filho aos cuidados de Quiron, Aquiles recebendo sua armadura divina de Tétis, perseguindo o príncipe Troilo, matando Heitor e arrastando o príncipe troiano atrás da sua carruagem. Quando em armadura, Aquiles frequentemente usava um capacete coríntio e um escudo com uma górgona. Uma das representações mais comuns, mais de 150 exemplos, é a de Aquiles e Ajax jogando um jogo de tabuleiro com dados durante uma pausa na Guerra de Troia. Talvez o exemplo mais célebre seja uma ânfora de figuras negras datadas de 530 a.C., agora no Museu do Vaticano. Aquiles deixou um legado duradouro que transcendeu a mitologia grega e entrou no imaginário cultural universal. Ele personificava o ideal do guerreiro invencível, mas também lembrava a humanidade das suas vulnerabilidades. A expressão calcanhar de Aquiles tornou-se sinônimo de um ponto fraco fatal, mesmo em um indivíduo de grande força. A história de Aquiles, com suas façanhas heróicas e seu trágico fim, continua a inspirar e ensinar sobre a complexidade da condição humana e a busca incessante pela glória e pela imortalidade. Sua lenda é um testemunho eterno do poder das narrativas mitológicas em moldar a compreensão da bravura e do sacrifício. Tudo isso torna a questão sobre se Aquiles, ou até mesmo a Guerra de Troia, existiram menos relevantes, mostrando que o fator central da história são as metáforas para a nossa condição humana. Mesmo assim, a gente não pode escapar de olhar para essas histórias sobre um olhar mais rigoroso do ponto de vista da ciência. Olhando exclusivamente para as evidências que existem, poucas coisas indicam que Aquiles tenha realmente existido. Na época em que ele deveria estar vivo,
a civilização grega vivia um período de decadência, com nenhuma produção histórica e até mesmo sem o uso recorrente da escrita. Homero, a fonte primária para quase todas as histórias de Aquiles, escreveu seus relatos centenas de anos depois, enchendo eles de acontecimentos fantásticos, magias e deuses, o que parece esclarecer que Aquiles é muito mais um mito do que uma verdade. Indo além, existem pouquíssimas evidências de que a Guerra de Troia existiu. O local onde se acredita que Troia estava situada, hoje na cidade de Hisarlik, na Turquia, tem diversos fragmentos de uma grande civilização que habitou a região na época em questão. Mas quase não existem fragmentos que podem ser entendidos como gregos na região, mostrando que a guerra pode ter sido apenas uma invenção de Homero. Invenção ou verdade, Aquiles e a Guerra de Troia marcaram profundamente a humanidade, influenciando diretamente conceitos que permeiam nossa realidade, como a noção de épico ou a virtude da coragem.